neste mês, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. E para discutirmos a respeito dessa data, que remete à morte do grande libertador, Zumbi dos Palmares, eu gostaria de trazer um pensamento que pode ser iniciado a partir de uma crônica, que é muito comum lá na Alemanha, né? Essa crônica a respeito do nazismo, esse regime que, dentre outras atrocidades, também cometeu uma política institucionalizada de racismo, é o seguinte: se você está sentado em uma mesa, 10 pessoas, e chega um nazista, ninguém se levanta, ali nós não temos um nazista, nós temos 11. Né? Parecido com essa ideia, a ativista Angela Davis tem uma frase muito parecida, contextualizada a questão do racismo. Em uma sociedade racista, não basta que você seja não racista, você tem que ser um antirracista. Né? Então fica esse convite para a sociedade como um todo, que discorda dessa subjugação, que sejamos agentes ativos, né? Por meio de diversas práticas que podem fazer com que a sociedade avance nessa questão do racismo. Gosto de trazer, por exemplo, uma crônica pessoal da minha vida. Quando eu estava na educação básica mesmo, certa vez eu tive que fazer referência a um aluno de outra turma, e era uma aula de literatura, e falei bem assim: aquele rapaz. E a professora repetiu o nome, como se não lembrasse de quem eu estava falando. Então, eu falei: aquele moreninho. Ela parou, me encarou e olhou: ele não é uma pessoa preta? Eu falei: então por que você não dá o nome? Por que você não fala preto? Por que você não fala que ele é uma pessoa preta? Então, nós temos essas microviolências que permeiam toda a nossa sociedade, como se aquilo que é preto, aquilo que vem da cultura afro-brasileira, tem que ser diminuído, tem que ser suavizado. Porque eufemismo é isso, é quando você tem uma ideia e tem que suavizá-la. Né? Isso justificou políticas absurdas no Brasil de embranquecimento, a ideia de que temos que nos misturar, nos miscigenar. A nossa sociedade está permeada de diversas microviolências nesse sentido, na nossa própria linguagem, né? Por isso que a gente fala moreninho. Por isso que, muitas vezes, ao apreciar a beleza de uma pessoa preta, você não fala, por exemplo, aquela pessoa é bela. É comum que as pessoas digam: nossa, que negra bonita, nossa, que negro bonito. Mas você não vai ver ninguém falando: olha, que branco bonito, que branca bonito, que caucasiano de boa aparência. Essa ideia de associar o preto a coisas inferiores e de maneira que você objetifica as pessoas, hipersexualiza e chega a essas noções como, por exemplo, não, aquela ali é a cor do pecado, aquela ideia que nos remete a um passado de violência sexual no país, no qual nós tínhamos a Casa Grande e a senzala. Na Casa Grande havia ali o que era cristão, o que era certo, o que era tradicional, e lá na senzala morava o pecado. Né? E por meio de um abuso, ali surgiam pessoas miscigenadas, mas sem abalar de qualquer modo essas estruturas de poder, né? Porque o casal caucasiano continuava na Casa Grande e a escrava continuava na senzala. Então, eu acho importante nós sempre pensarmos nessa data todas essas questões, essas microviolências, essas disparidades que nós temos na nossa sociedade. Tem muito a ideia de que o Brasil não seria um país racista, porque nós nunca adotamos uma política abertamente de segregação institucional, como podemos ver nos separados mais iguais lá nos Estados Unidos, ou mesmo o apartheid na África do Sul. Porém, isso não é verdade. O Brasil traz consigo, na sua história, várias estruturas que acabam marginalizando as pessoas pretas. Tem uma crônica que eu acho interessante. Quando o Brasil estava na iminência de assinar a Lei Áurea, lá no final do século XIX, Machado de Assis, que muita gente não sabe, mas ele era uma pessoa preta, mas que frequentava a aristocracia carioca, escreveu uma crônica antes da promulgação da Lei Áurea, tirando um sarro dessa situação. Ele diz o seguinte, que antes, como ele queria ser deputado, né, ele já tinha alforriado seu escravo, né? Pancrácio é o nome do escravo. E ele demonstra que, na verdade, Pancrácio implorou para ficar, porque ele não tinha para onde ir. Né? Pancrácio não tinha para onde ir. E ele diz o seguinte, ele implorou para ficar e aceitou receber um pequeno salário. E Machado, com uma sua fina ironia, disse que teve até que dar um tapa nele, porque ele amarrou mal as botas. Aí ele fala que isso já são reflexos da liberdade. Porque a ideia de simplesmente abolir a escravidão e lançar a marginalidade, todas as pessoas pretas que foram tiradas do seu país, alienadas da sua cultura, e simplesmente deixá-las à margem, que isso seria promover a liberdade, é uma ideia
que chega a beirar a infantilidade, a inocência, se não fosse perversa, né? Então, o que nós temos, na verdade, no país é todo um histórico de desprestígio, um histórico de colocarmos essas pessoas numa situação de vulnerabilidade. Uma lei, uma canetada, não muda essa situação, não corrige esse defeito histórico, essa noção, como canta lá na música Zumbi, quando o nosso querido Jorge Benjor fala o seguinte, que tem senhores sentados, vendo algodão branco sendo colhido por mãos negras. Quando ocorreu essa redistribuição? Se a produção, né, se o trabalho gerou uma riqueza, e aquelas pessoas sentadas ainda hoje estão sentadas, e as mãos negras ainda estão na labuta, sem que nunca tenha ocorrido uma correção nesse sentido. Então, o fato do Brasil não ter adotado uma política ativamente segregacionista não apaga o fato de que ele foi omisso, né? Claro que nós temos algumas medidas, como por exemplo a lei de cotas, que vem para corrigir uma grande distorção, no qual, no nosso país, nós temos 56,2% das pessoas, segundo o último censo do IBGE, pretas. Porém, né, há cerca de 30% só das pessoas no ensino superior, após a lei de cotas, que são pessoas pretas, um número que aumentou 400%. Né? Então nós temos essa dívida, nós temos essa importância. A própria Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 215, no parágrafo 1º, fala que nós temos que enaltecer essa cultura afro-brasileira. Veja, nós temos aqui no Brasil povos vindo de diversos lugares do mundo. Mas você conhece a mitologia grega, você conhece toda a história dos reis, a formação do Estado moderno lá no contexto do nosso velho continente, do nosso contexto europeu, conhecemos de cultura celta, cultura nórdica, sabemos muito, principalmente dessa cultura do mundo greco-romano, mas alguém sabe me falar um pouco de como é que funciona a cosmogonia? E a própria palavra cosmogonia já é eminentemente europeia, africana? Os seus mitos, né? A sua poesia, a sua arte. Então, nós temos um grande déficit e temos essas ferramentas legais que nos levam, né? que nos incentivam a corrigir essas falhas históricas. Né? E muitas vezes também reprimir práticas, porque nós temos tipos penais, a nossa Constituição coloca lá, no artigo 5º, o racismo como crime inafiançável, também temos o crime de injúria racial, mas me parece que mais do que punir, nós deveríamos promover, afinal o Estado tem uma função de fomento e corrigir essa distorção, esse apagamento que nós temos, porque o direito, ele pode ser emancipatório? Pode, mas o direito só é emancipatório quando ele é acompanhado de uma prática cultural. Né? O direito tem um caráter de mudar a sociedade, mas uma lei por si só não fará isso. Né? Então nós precisamos de políticas públicas articuladas para que nós possamos corrigir essas falhas históricas. Né? Porque se canetada funcionasse, eu não teria contado aquela crônica do Machado, né? E a Lei Áurea assinada por pessoas brancas, né? Como a princesa Isabel, teria resolvido a questão. Aliás, já que estamos no mês da consciência negra, vale nos trazer a consciência que por muito tempo no país, né, teve muito mais destaque o dia da promulgação da Lei Áurea, que é uma lei feita por brancos, né, do que o próprio dia da consciência negra, o mês da luta da consciência negra, que vem de uma lembrança daquela figura libertadora, que foi Zumbi, lá do Quilombo dos Palmares, de Angola Janga. Então, até nisso nós encontramos essa microviolência. A ideia da pessoa branca que descobre, da pessoa que liberta, da pessoa que toma essas atitudes, esse é um pensamento que nós falamos assim, estilisticamente, bandeirante, né, muito comum do Sudeste. Né? Então, nesse sentido de como isso chega até nós, tem um conceito que eu acho interessante, que é o conceito de ilha racista. Né? Em que consiste? É a ideia de que eu não sou racista, mas estou cercado por um mar de pessoas racistas. O Instituto Locomotiva fez uma pesquisa muito interessante, que era baseada em duas perguntas simples. Você se considera uma pessoa racista? Na verdade, a pergunta, para obter uma resposta mais fiel, era: você reconhece em si comportamentos racistas? Né? Você reconhece, e a outra pergunta, você reconhece na população brasileira comportamentos racistas? E aí o resultado nos demonstra como essa ideia está impregnada na cabeça do povo brasileiro. Porque apenas 4% reconhecia em si atitudes racistas. No entanto, 84% respondiam que sim, o país é racista. Então o que nós temos aí? O que nós temos nesse caso é uma dificuldade de reconhecer em si comportamentos racistas. Né? A conta não fecha. Então, a importância de nos conscientizarmos,
né? E aí eu retorno a Angela Davis, quando ela diz que não basta ser não racista, tem que ser antirracista. E o antirracismo começa principalmente numa autocrítica, numa reflexão, né? E nesse aspecto, esse mês nos convida a estudar, a pensar essa questão da história das pessoas pretas, até porque é muito comum, como está escrito lá no pequeno manual do antirracista de Jamila, que as pessoas pretas estão cansadas de viverem situações de racismo, né? E quando as pessoas são confrontadas com o seu racismo, elas dizem, mas eu não sei, me explica, eu estou aqui para aprender. Essa não é uma função do povo que foi subjugado, né? Quem tem que correr atrás de toda essa informação e de mudar-se a si mesmo, de refletir os seus próprios comportamentos racistas, são as pessoas que têm esses comportamentos, né? Você não pode subjugar um povo e colocar um fardo de uma cultura de exploração, uma cultura de marginalização durante anos, séculos a fio, e depois transferir a sua culpa a uma falta de conhecimento, que também decorre da sua própria conduta. Então, como nós estamos no meio da consciência, tem essa ideia de trazer a consciência, de que nós possamos refletir criticamente essa questão, né? Costumo dizer que muito se fala sobre comemorar no sentido de festividade, uma data festiva, mas comemorar traz-nos também a ideia de relembrar conjuntamente, né? Aliás, comemorare, essa é a raiz etimológica da palavra lá no latim. Então, é um convite a todos nós, nesse mês da consciência negra, a pensarmos nesse apagamento, a pensarmos repensarmos na nossa conduta racista. Afinal, existe uma ideia, como eu falava no começo, de eufemização, né? E na eufemização ocorre a apropriação cultural. O que seria a apropriação cultural nesse processo de branqueamento cultural? De que quando eu posso até levar às massas elementos da cultura preta, né? Só que tem que passar por uma repaginada. E vai ganhar muito mais legitimidade, inclusive, na sociedade, na mídia, quando isso é feito por meio de pessoas caucasianas, né? A gente pode lembrar, por exemplo, o rock and roll surgiu lá, né, com a Sister Rosetta, Mama Sister Rosetta, Chuck Berry, e todos os elementos já estavam ali. Mas só foi popularizado quando Elvis Presley, uma pessoa caucasiana, dos seus belos olhos claros, trouxe isso e foi ao grande público dos Estados Unidos e foi aclamado como um rei, né? E eufemizando muito das ideias, os conceitos, afinal, era rock and roll, tinha uma ideia de libertação, né? Inclusive de uma libertação sexual que estava embutido, mas isso tem que ser pasteurizado, tem que ser colocado num produto que seja mais facilmente embalado. E é justamente isso que é apropriação. É quando você aliena a coisa de sua origem, né? Essa ideia de alienação presente, por exemplo, naquele poema do Ferreira Goulart, né? Esse açúcar branco que hoje adoça meu café aqui em Ipanema, na verdade foi colhido, né? Em lugares longínquos, onde as pessoas morrem com 27 anos. É isso que o Ferreira Goulart diz no seu poema. Isso é o que a gente chama de alienação, né? Aliar a riqueza de quem a produz, né? Perdão, alienar a riqueza de quem a produz, né? Alienar os elementos de uma cultura, daquela cultura. Então, neste mês da consciência negra, nessa oportunidade que tenho de falar sobre esses temas, eu acho interessante trazermos a reflexão de todos esses pontos, né? Todos esses pontos que podem nos ajudar e sem querer ser positivista, dizendo que a gente está no rumo ao progresso, porque essa é uma ideia, inclusive, racista, né? De miscigenar, de vamos nos misturar todos. Não, não é essa a ideia. Porque muito se fala do direito à igualdade, mas temos que ter o direito à diferença. Então, que neste mês nós possamos refletir sobre todas essas diferenças, sobre a marginalização das pessoas pretas e toda a sua história aqui no nosso país.